Olá, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, roteirista, colunista da Folha de São Paulo e essa é a 8ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, eu converso com os melhores psicanalistas do país sobre vida sexual. Tesão na caixinha, fetiches, jogo de poder. E hoje eu converso com o Robson Vitorino. Ele é psicanalista e escritor. Ele é formado no Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense e na PUC Campinas. Ele é autor do romance Do Outro Lado do Rio, livro que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. A gente vai conversar para tentar entender a rivalidade como motor do tesão. E também para tentar entender o que leva a gente, às vezes, ter o sexo da vida com uma pessoa que a gente odeia. Porque a incompatibilidade completa entre duas pessoas pode funcionar como uma explosão sexual. Vale insistir em ficar com essa pessoa? Robson, odeio a pessoa, mas amo transar com a pessoa. O que explica isso? Bom, Tati, podemos pensar nisso por vários caminhos. Toda vez que a gente tenta encontrar uma resposta para o motivo, porque a gente se interessa por alguém, a gente tem trilhas aí em várias direções. Todos conhecemos pessoas que se interessaram por uma pessoa, tinham talvez atração por essa pessoa, um desejo ali no campo, de um encontro erótico, um tesão tremendo, mas depois, a pessoa descobre que aquela figura é um idiota. Não tem nada a ver com você. Que não tem nada a ver. Ou o contrário também, né? Uma pessoa, sei lá, é interessante, atraente no primeiro momento, mas que depois se descobre que era uma pessoa desinteressante na cama. E acho que isso fala um tanto dos caminhos infinitos que a fantasia pode seguir, né? A fantasia, às vezes a gente, porque faz análise, porque estuda um tanto disso, a gente imagina que a gente vai seguir uma trilha ali muito previsível, muito no campo dos ideais, né? Vou encontrar uma parceira ou um parceiro neurótico como eu, que dentro de um arranjo mais ou menos precário, mas possível, vai construir algo comigo. E aí, de repente, a gente encontra uns buracos e umas montanhas e uns obstáculos que são difíceis, porque é isso, tem um tanto do encontro ali que é tão interessante quanto enigmático, né? E acho que a gente vai saber isso pelo caminho, mas antes de ter essa resposta, é possível se machucar bastante. Acho que é nesse território que a gente está aqui, do porquê que a gente pode se interessar por alguém que traz algo que nos desafia tanto. Então, na verdade é meio por aí, assim, porque isso que você falou da fantasia, várias vezes, né, a gente fica, nossa, que pessoa interessante, tô interessada, acordou minha libido aqui, aí você vai convivendo e a pessoa vai se tornando desinteressante, ou na hora do sexo, exatamente o que você falou. Mas eu queria entender uma coisa específica que é, a pessoa não se tornou desinteressante, e o sexo é o melhor da vida, sei lá, um dos melhores da vida. Mas você odeia a pessoa te irrita. Não é que você, se iludiu que ia ter ali uma admiração e aí depois você bodeou da pessoa. Não, você continua admirando, tá tudo ali, só que você tem muita raiva da pessoa. É mais nesse sentido. E isso é um combustível gigantesco pro sexo, entendeu? O que faz com isso? É mais complicado do que, me desiludi, a pessoa é meio chatinha, acabou o tesão. Não, é só porque tem algo ali e justamente isso é o combustível. São histórias que se repetem muito. Pois é, acho que aí a gente tem na psicanálise um ponto de partida maravilhoso para pensar, porque se a gente pensa na ambivalência, né, a gente está aí num campo em que essas coisas, elas podem conviver completamente. Você pode ter raiva, muita raiva, e ao mesmo tempo achar aquela pessoa incrível na cama. Mas isso é um problema, né? De fato, assim, como lidar com isso fora da cama? Acho que é uma grande questão. Mas acho que aí tem algo sobre os encaixes, né? O que nos leva, assim, nesses encontros, aquela pessoa, né? Até aquele outro
com aquela história, com aquela bagagem que nos convoca a raiva, por exemplo, se for para pegar a raiva. O que é nessa cena que faz com que a gente tenha interesse naquela figura e não em outra? O que é que aquilo nos convoca de nós mesmos pra gente achar que aquilo é interessante o bastante a ponto de a gente se enredar… De afetar a gente nesse ponto. De se enredar numa coisa que tem um tanto de sofrimento. Porque, legal, o sexo tá ótimo, mas… todo o resto não é legal. Tem raiva, tem falta de admiração, tem antipatia com a forma como a pessoa fala. Eu lembrei de uma vez que você me contou de um trecho do livro do Carrère. Acho que é o Romance Russo, que ele se apaixona por uma mulher que ele é todo intelectualizado, nascido numa elite intelectual da França, e ele começa a namorar uma mulher que não tem esse percurso acadêmico, que é meio suburbana e ignorante. Ele tem um preconceito ali com ela, mas ele tem muito tesão. E aí ela simplesmente larga ele enlouquece de ciúme, né? Não tem isso? Você foi falando, eu lembrei disso. Poxa, que ótimo que você lembrou, porque eu tava com outro livro dele pra falar, mas acho que esse tem uma coisa maravilhosa e muito cruel, assim, que tem a ver com esse encontro dele com uma mulher mais jovem, porque ele tem um baita tesão, só que ela é uma mulher ali de uma outra realidade social. Ela é muito inteligente, muito interessante. E ele tem uma relação que começa incrível, assim, com ela. Só que isso dura até quando eles começam a se frequentar socialmente. O Carrère apresenta os amigos para ela. E ela é essa mulher que você falou, uma mulher que vive outra vida e talvez um tanto suburbana, totalmente fora ali do mundo dele. E ele vai ficando com raiva daquilo, e ele vai ficando com vergonha dela. Ele se sente mal, se sente péssimo por sentir isso. Por sentir vergonha. E escreve tudo isso. E aí, enfim, essa história vai para um lugar muito terrível de ciúmes e… enfim, é um livro magnífico. É muito mais que isso, assim. Tem uma gravidez no meio, tem um texto que ele escreve para ela, para sair no jornal, achando que aquilo vai ser, né, assim, um grande triunfo naquela história dos dois. Mas tudo acaba muito mal, e ela nem lê. É terrível, é terrível. Mas o que eu tava pensando sobre ele, que eu acho que tá nesse terreno também, que é muito interessante, que é uma outra história do Yoga, que é a história de um… Yoga, que é livro do Carrère também. É, um outro romance dele, acho que é o romance mais recente dele. O mais recente é esse da guerra, né? É, mas não é um romance, né? Ah, esse não é romance, é verdade. É um livro de não ficção, embora isso, no caso dele, seja sempre um terreno ali muito híbrido e tal. Mas nesse caso foi escrito como reportagem mesmo. Mas no Yoga tem uma história, que é uma história meio lateral, assim, do livro, de um caso que ele tem com uma mulher com quem ele se encontra de vez em quando e de quem ele não sabe nada. Ele não sabe onde essa mulher trabalha, onde ela mora. Eles se encontram e transam. E é isso. Esse tá no Yoga. Isso. A gente começou a falar do Carrère aqui porque a gente ama ele, mas enfim, tem mas tudo eu a acho ver. que tem a ver porque, assim, eu fiquei me perguntando muito qual era a fantasia ali desse encontro, com quem que ele estava se encontrando. Já que, assim, ele não podia saber nada, era o trato deles, eles não iam falar nada, e era tão mais interessante quanto misterioso. E era sobre isso, esse encontro, era sobre não saber. O que deixava ele maluco era, assim, a impossibilidade dele ter um acesso que era possível com todas as outras pessoas da vida social dele. Mas com ela, isso não acontece. Ele não sabia nem com quem que ela trabalha, nada? Nada. Foi uma coisa assim, baseada naquela troca. Naquele trato. E aí tem até um momento perto do fim do livro, quando ele avista essa mulher no aeroporto. Ele tá numa sala de embarque e ela também. Eles estão indo pro mesmo lugar e vão pegar o mesmo avião. E eles cruzam o olhar e ele acha que ela não o reconheceu. E ela vai, toma o avião e ele fica ali meio perturbado, mas também muito excitado com essa situação. Porque era isso, assim, ele não sabia quem era a mulher. E não saber era muito excitante, era incrível. Mas tudo isso para dizer que esse era o arranjo que aconteceu ali naquela situação.
partindo da sua questão inicial, a gente está num território onde pode tudo, né? Pode, enfim, pode ter raiva e tesão, pode ter... As combinações acho que são infinitas. Acho que a gente dá uma triscada numa ideia de que às vezes a gente, né, vê o outro se interessar por alguém que leva para um lugar muito difícil. Sombrio. Muito sombrio, zonas de sombra, onde o gozo acontece em cima, assim, de um contexto, um enredo em que o que faz sofrer é muito importante. Não se trata só dessa combinação de, poxa, é uma pessoa chata e boa de cama. Não. Né? Não é isso. Assim, é uma coisa mais profunda que nos leva... É um lugar leva... da provocação, não é um lugar... quando eu pensei nesse episódio sobre não gosto da pessoa, mas gosto de transar com ela, nem por um momento passou pela minha cabeça aquela situação assim... Putz, o cara é burro, ou a mulher, sei lá, é uma bolsonarista que eu não suporto conversar, mas nossa, a gente tem uma explosão sexual, ou então, é um cara gostosão, mas aí serve na cama. Não, algo da relação com a pessoa que é muito profundo e provocador, me irrita profundamente, não é um lugar de paz, mas tem esse tesão. Isso eu escuto de várias pessoas. Puta, é um inferno, não dá certo, eu admiro, até amo, mas tem alguma coisa do embate ali que é impossível pra mim, mas puta, é o sexo da vida. Isso é um clássico, né? Tem até alguns amigos que já falaram uma frase que não sei de onde tiraram isso, mas é tipo um clichê assim de... Você nunca vai ficar com a pessoa que foi a grande paixão da sua vida, porque é impossível ficar com essa pessoa, porque no dia a dia não tem a paz necessária para constituir a família e barará. É esse lugar desse incômodo, é essa raiva, né? Não é o tipo, não tô nem aí pra essa pessoa, mas tenho tesão nela, entendeu? É o, tô tão aí pra essa pessoa que eu não consigo ficar com ela. É algo por aí, assim, desse incômodo. O que será que essa pessoa tem? É alguma coisa que a gente não suporta ver na gente? É uma falta absurda que a gente tem e na pessoa tem aquilo que na gente não tem? Dá pra pensar tudo isso, né? Essa questão, assim, sobre o que o outro responde sobre nós mesmos, assim, sobre os nossos ideais, é também um excelente ponto de partida, porque muitas vezes se trata disso, né? De como a gente se enrosca no outro a partir de um ideal nosso e de como a nossa fantasia se constrói em cima disso. E aí a gente percorre um caminho ali, claro que isso está sempre num ponto cego, a gente vai enxergar a posteriori, depois de muita análise e de sofrimento às vezes, mas muitas vezes os encontros têm essa zona de sombra a partir disso, assim, de uma atração em cima de algo que se enxerga ali no outro e que é uma construção nossa. Tem uma coisa que eu vi que eu achei interessantíssima, né? Sobre quem é o outro nesses encontros, né? É uma pergunta que eu acho importante. Quem é o outro nesses encontros amorosos, eróticos? Tem uma exposição que veio há pouco para São Paulo, no MASP, que era a exposição do Francis Bacon. E ele tinha uma história com o Lucian Freud. E pintaram retratos um do outro ao longo da carreira. A certa altura foram perguntar para o Francis Bacon sobre esses retratos. Ele falava que às vezes ele não esperava o Lucian Freud chegar no estúdio para começar a pintá-lo. Ele pintava da memória. E aí ele falava, na verdade, às vezes eu nem disso eu preciso. Eu pego uma foto do Kafka e eu pinto o Lucian Freud a partir da foto do Kafka. Eu fiquei pensando assim, quem é o outro nesses encontros para nós? É uma construção. Sim. E muito do que tem de faísca, do que tem de interesse, do que tem de enigma, tem a ver com questões nossas que se confrontam ali naquele encontro. Só que às vezes isso está numa zona de sombra que arrasta, né, para situações muito delicadas, para zonas de risco, né? Eu tive uma paciente há alguns anos que chegou no consultório, depois de ter terminado um casamento, fazia, 10 anos que o casamento tinha acabado. E entre as questões todas, o que aparecia, assim, muito fortemente, era um luto que não tinha sido feito desse encerramento. E ela tinha sido casada com um cara que era um tipo complicadíssimo, muito delinquente, um cara que brigava na rua, um cara cheio de problemas, meio estelionatário e tal. Era um cara terrível, assim.
Mas tinha algo, quando ela falava dele, que não aparecia em nenhum outro momento das sessões. Era uma coisa, uma intensidade, assim, um gozo, assim. Ela ia para um lugar que era um lugar muito incrível, de um certo erótico. triunfo, assim, exato. Esse cara, esse delinquente, esse cara que brigava na rua, ele foi com ela a lugares onde ela talvez não tivesse chegado depois. Então tinha muito rancor, tinha muito desejo de rompimento, sim, né? Quero esse cara fora das minhas lembranças. Mas também tinha uma marca ali muito difícil de ser totalmente superada. Claro que isso tem gradações, né? Eu não estou falando de uma situação de abuso, né? Isso é outra coisa. Quando há uma violência explícita e uma assimetria que coloca um dos dois numa situação de abuso. Não se tratava disso. Ela tinha uma baita atração naquele cara e a coisa entre eles acontecia dentro de um acordo ali. Mas ela não conseguia se desvencilhar disso. Mas pra vida ele não funcionava. Mas pra vida ele não funcionava. Só que ela chegou ali num lugar que… um lugar que tinha a ver com sexo, mas não apenas. Nunca é só o sexo, né? Ela abriu alguma coisa ali, portas da mente ali. Tô chutando aqui, né? Pensar um outro personagem, não precisa ser essa mulher. Mas de repente certinha, correta, e de repente isso é uma revolução na vida, né? Como sair disso, né? Felizmente na psicanálise não, mas em muitos campos há uma certa tendência a dar uma plainada, assim, nos caminhos que o desejo pode percorrer, né? E a gente está num território, acho que com a psicanálise, mas também com a literatura e nas artes, onde a gente não quer essa asepsia, a gente quer ali as coisas postas como elas são. E felizmente, o desejo ele não vai só para o lugar das realizações morais e limpinhas e idealizadas, com os casamentos imaginados pelas famílias, com o sexo dentro das caixinhas. O gozo acontece em lugares terríveis. Sim. Né? A perversão está aí como um campo da psicanálise que vai trabalhar em cima disso, e sem idealizações também, mas reconhecendo desde o Freud o entendimento de que tem um vastíssimo campo aí de prazer, não era o gozo ainda que se falava, mas de prazer, onde tá errado. Onde a coisa dói. Sim. Bom, isso aí é a base da psicanálise, né? Mas, falando, né, de masoquismo, sadismo, fetiches e tal, outros grandes teóricos da psicanálise também vão pensar, e isso traz, acho que, questões muito importantes para a psicanálise hoje, né? Como é que a gente, à luz de tudo que está posto, assim, de violência e de questões que a gente tem que lidar, como é que a gente trabalha com esse ponto tão delicado que é reconhecer que há, sim, o gozo nesses lugares terríveis. Existe o abuso, existe essa violência, existe, né? A gente está especialmente num país onde isso é parte da nossa história desde sempre. Tem a coisa do consentimento, né? Assim, tanto que a violência está autorizada a aparecer ou não, tanto que ela carrega de transgressão. Acho que isso tem uma diferença. Tem um filme que eu acho que fala isso de forma brilhante, que é A Professora de Piano, que tem aquela personagem magnífica da Isabelle Huppert, que é uma professora de piano, que tem uma relação muito doentia com a mãe, dorme com a mãe na cama de casal. E tem uma relação ali com o sexo toda muito complicada, assim. E passa a ser seguida por um aluno, por um cara que quer ser aluno dela. É um cara até com um certo talento e tal. E que tá apaixonado por ela. Só que ela é uma pessoa muito perturbada, de fato. Assim, ela quer, nesse encontro, deixar uma lista com ele, com as coisas, com as violências que ele pode fazer. Esse filme é sensacional. Ela coloca tudo, que ele pode amarrá-la, que ele pode xingá-la, que brinquedinhos ele pode usar. Ela faz a lista para ele. E esse cara, ele fica chocado e ele vai embora, xingando ela, chamando ela de doente e tal. Depois ele reaparece na casa dela, falando que ele não consegue parar de pensar naquilo, que aquilo entrou na cabeça dele. Só que aí o que acontece? Ele fala, eu vim aqui fazer tudo aquilo. Só que ele tá fora do jogo. Porque naquele momento ela já não quer. Já não quer.
Sim. E aí ele invade a casa dela, o que acontece é uma violência fora do trato. combinado que ela estava propondo para ele. Ele quebra toda a cena dela e aí vira uma outra violência. Aí é abuso. Exato, é um estupro, né? É uma cena de um estupro, mas essa é a genialidade do filme, mostrando exatamente essa fronteira de uma mulher que vai e autoriza e pede, porque isso está dentro do campo ali de um fetiche dela, masoquista, mas depois ela sai e aí a violência. Lembrei agora de um namoro que eu tive que eu gostava de perguntar pra ele: quem te olhou na festa? Quem que sei o quê? Você foi lá? Eu gostava do ciúminho que me dava, era um jogo nosso, assim. Às vezes eu perguntava de coisas que ele viveu antes do nosso namoro e tal. Beleza, então fazia parte ali de um jogo. Aí a gente termina o namoro, passam 5 anos, ele me vê numa festa, acho que fica querendo sair comigo. Do nada chega um e-mail com toda a putaria que ele tem feito. Eu achei aquilo uma coisa horrorosa, escandalosa, agressiva, sabe? Fazia parte de um joguinho de quando a gente tava junto. Me conta aí o que você andou aprontando, sabe? 5 anos depois chega um e-mail. É tipo quando o cara acha que pode mandar um nude às 4 da tarde. Terça, às 4 da tarde, chega um pênis. Você tá ali, sei lá, marcando o dentista. Realmente. Tem as coisas fora do lugar, elas são escandalosas. Elas são muito agressivas, né? Sim, sim. A importância de a gente, nesse campo, né, que é o da literatura e da psicanálise e das artes, poder olhar para isso sem essa asepsia, reconhecendo que isso é parte da paisagem humana e que tem muito de nós nesse lugar que a gente prefere não ver, assim, né? Por isso que filmes como esse, A Professora de Piano, são tão, acho que importantes. E toda a literatura, né, que vai por esse caminho, uma Hilda Hilst, um Nelson Rodrigues, a gente não consegue… Mostrar a sujeira humana, né? A gente não consegue, por mais que, né, de tempos em tempos a gente deixa esses caras meio de lado, assim, por algum motivo, a gente volta a eles e eles são os malditos importantes para nossa imaginação lembrar do lugar disso no imaginário humano. Sabe uma coisa interessante que eu penso? Que às vezes um encontro sexual ele acontece de forma esplendorosa porque é possível conversar e combinar essa sombra na hora do sexo. E essa relação, ela vai perdendo a força quando não é possível para esse casal que isso não possa ser levado também nas conversas, no dia a dia. Fique só… Vou dar um exemplo. Também tive uma outra relação que era possível conversar sobre tudo, do que gostava, do que não gostava, do que era bom, de ousar coisas dentro do sexo. Na vida, a pessoa não tinha nenhum sentimento ruim. Então, tudo estava sempre bom para a pessoa. A gente estava uma vez almoçando, chegou o relacionamento que era anterior a mim, a mulher com que ele tinha namorado um tempo antes de mim, ela chegou grávida. Era a primeira vez que ele via ela grávida, né, com o atual parceiro. E eu falei, é estranho? Ele falou, não, obviamente é estranho. Né? Nada era ruim, só tinha sentimentos bons e equilibrados. Nada era sujo, nada… Sempre… Aí morria alguém. Como é que você tá? A morte é uma coisa normal, eu encaro a morte como algo normal. Caralho, não tá doendo, sabe? E aí eu percebi que só era possível viver a sombra, a sujeira e o erro na cama. Por isso que era tão grandioso, explosão sexual. Mas se também você não vê isso… Essa sombra no dia a dia, a pessoa vai… Até no sexo ela vai perdendo meio a graça. Porque você fala, tá, legal, na hora de transar é esse ser humano complexo, interessantíssimo. Mas no dia a dia é um robô? Porque a cena sexual não se sustenta sozinha. A não ser que seja… Sim. A não ser que seja essa cena do carrer, que não sabe nada da pessoa. E lá na hora é possível viver tudo. Mas se você convive e vê que essa sombra não tem espaço… Essa pessoa perde também. Ela deixa de ser interessante. Porque… O sexo se alimenta também do tanto que você acha a pessoa interessante no dia a dia. Não adianta estar só lá, naquela cena, porque aí acaba rápido, né? Sim. O que eu acho que dar essa continuidade é esse alimento de… Nossa, essa pessoa foi brilhante nessa situação, ou essa pessoa foi péssima nessa situação, mas, puta, a gente conversou, ela consegue olhar pra isso, a sombra… Sabe? É como ela lida ali com essa sombra toda. Sim, sim. E nas relações mais longas, assim como essa que você está trazendo,
é mais difícil, porque acho que nos encontros furtivos, assim como nesse caso do Carrère, tem um tanto aí de explosão e de possibilidade que está num campo, assim, do extraordinário, né? Assim, a pessoa encontra uma mulher nos aeroportos, nas viagens, e rola alguma coisa. Mas tem uma história por trás, ainda que seja uma história de mistério. Agora, num encontro amoroso, assim, num casamento, numa relação como essa que você traz, de fato, tem esse desafio de ter uma história que continue carregando algo ali, alguma faísca que faça com que o encontro na cama seja interessante. Isso. E como reconectar e recontar essa história, reconstruir essa história ao longo do tempo, é o desafio de todos os casais. É o desafio, exato. Pra ou que tenha... trissais. Agora vamos falar especificamente da rivalidade, que a gente estava com isso na cabeça, né? A rivalidade como motor desse tesão, né? O que a gente pode pensar? Isso é um clássico de novela desde que eu era criança, assim, novela das 6. Tinha essa coisa, eu lembro, eu com 8, 10 anos eu já entendia como é que funcionavam as novelas, né? Então tinha, sei lá, um homem e uma mulher que estavam sempre brigando no trabalho. Ou um homem e uma mulher que eram vizinhos que se odiavam e estavam sempre brigando. Ou alguma rivalidade, sei lá, uma novela sobre quem vai assumir um lugar na empresa. Ou quem vai ganhar um campeonato de natação. Aí tem um homem e uma mulher que vão rivalizar. Você já sabe no capítulo 2 que aquele é o casal principal que vai se apaixonar e vai ser complicado a novela inteira e no final vai ficar junto. Então, tanto a raiva como a rivalidade dando essa combustão, isso é um clássico de novela, mas vamos tentar aprofundar aqui por que isso. Sim, é um clássico, né? Acho que do cinema, da literatura. Um pouco como a raiva, que é o que você já trouxe, está no campo dos opostos, os polos, né? Tem alguma coisa aí de investimento, assim, da libido, quando tem alguém que tira tanto da sua atenção e faz você encarar aquele outro como um rival, né? Tem, assim, uma atenção. Não é qualquer um que pode ser escolhido como rival. É alguém que, por motivos muito particulares ali em cada história, aparece ali como uma figura que merece ser acompanhada, que merece ser superada. E isso pode dar um tremendo tesão, né? Eu vivo toda a minha bissexualidade nisso. Eu sempre me apaixonei pelas mulheres que os caras que eu era afim ficavam afim. Eu sempre tive tesão nessas mulheres. Pois é. Não, nunca fiz nada, infelizmente, ali. Nunca pude viver nada com essas mulheres. Mas é um clássico da minha vida. E é onde eu vivo uma possível bissexualidade. Automaticamente eu descubro que alguém que eu ainda tenho tesão, tá com tesão numa mulher. E eu antes perdi um tempo com isso, hoje em dia não dá mais, né? Tô mais velha, cansada, com filho. Mas eu perdi um grande tempo stalkeando essas pessoas. Nem era da época de stalkear, mas eu mais nova. Quem é essa fulana? No que ela trabalha? E é me encantando. A não ser que fosse uma idiota, porque aí o cara era um idiota também que me largou por uma imbecil. Só para usar palavras aqui irritadas. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, são mulheres muito interessantes, né? E aí eu ficava encantada. Ou que veio antes de mim, ou que veio depois. São mulheres que me encantam muito. Pois é. Tem, acho que, algo aí muito interessante pra gente pensar. Eu tenho lido um tanto sobre alguns pintores, assim. Essa amizade do Francis Bacon com o Lucian Freud, por exemplo, é uma que eu acho que cabe bem aqui também, porque esse era um caso interessantíssimo de dois caras que andaram juntos muito tempo. E o Lucian Freud, que é neto do Freud, ele é filho do caçula do Freud, ele chegou a ser sustentado pelo Francis Bacon, tinha uma relação de dependência, assim, muito grande. E eles atravessam todos os estágios de uma amizade, assim, eles são super parceiros, um ajuda o outro. E aí tem períodos terríveis de inveja e raiva e vontade de não ver o outro. E aí eles ficam anos sem se encontrar. Mas uma coisa frutífera, porque ia para um campo, né? Aí a gente não está falando do sexo, mas da criação, onde eles podiam despejar, né, um tanto do que tinha de
construção a partir daquela fricção deles. Eu já vivi isso com amigos, eu já vivi em relações amorosas, né? Às vezes, quando não fica bode, porque o bode aí é negociável, né? Porque às vezes você fica com bode, você fala, nossa, essa... E o bode não necessariamente vem... O bode, ele é mais atrelado a você achar alguém chato do que você achar alguém que alguém te ferrou. Né? O bode é mais assim, cara, eu não suporto aquela pessoa, ela é uma mala. Pessoa desinteressante. Que pessoa desinteressante, aí você rompe. Mas quando tem aquela irritação de ter alguma coisa ali, acho que essa pessoa me ferrou, não sei se ela me ferrou, se fui eu que ferrei ela. Onde que foi esse embate? Eu acho uma pena que isso acabe no campo da amizade, seja onde for, qualquer relação. Porque ali tem uma possibilidade de crescimento e uma possibilidade também da vida ser mais interessante. Sim, né? A gente não tá no campo do sexo aí, mas eu tô contigo. Eu acho que é um campo de confrontos possíveis e saudáveis na nossa vida, assim. Onde a gente pode trombar com o outro e daquilo produzir alguma coisa. Tem uma coisa que eu sempre, quando alguém fala, ai, tô sofrendo, que minha relação acabou. Eu dou sempre um conselho esquisitíssimo, que é um que eu uso pra mim também, que é assim. Se você ficar pensando nas brigas, ai, mas a gente brigava muito, você só vai ficar com mais tesão. Você tem que pensar nos momentos que você falou, puta que pariu, que chato. A gente é salva pelo chato. A gente não é salva porque teve raiva, porque mexeu, porque irritou, porque nem porque traiu. Se ficar pensando, nossa, aquela vez que traiu... Tudo isso, por mais que as pessoas neguem, eu acho que aumenta a coisa do... essa pessoa tá dentro de mim, tá? Não paro de pensar nela, que inferno. Agora, se você lembrar do dia que você contou um negócio e a pessoa não entendeu a piada, ou de um dia que você falou, meu Deus do céu, cala a boca, esse negócio você tá... Isso é o mais fácil pra esquecer. O chato, ele te liberta. A fricção, a irritação, a provocação te aprisiona. E as pessoas querem paz, aí que paz que é essa? Que casamento insuportável é esse que tem paz? Que fica todo mundo buscando essa merda da paz. Sim, que paz, né? Que paz de bosta que é essa que as pessoas querem. Pois é. Eu quero a paz da fricção, porque aí me dá paz, porque eu não preciso buscar fora. A paz pra mim é estar provocada dentro de uma relação. Sim, eu li um livro agora, né, sobre pintores, que é esse arte ele da quer virar rivalidade. artista. Eu tô nesse tema da rivalidade com você. E tem uma coisa maravilhosa de como grandes caras imensos da pintura, tinham uma forma, assim, incrível de lidar com essa raiva, né? Tem essa história do Lucian Freud e do Francis Bacon, mas tem também do Matisse e do Picasso, que é muito interessante, porque quando os dois se encontram, né, a gente sabe dos dois já consagrados, mas tinha ali um momento em que os dois estavam fazendo o corre, precisando pagar conta, ralados de grana, morando em Paris, começando a vida. Só que o Matisse já é um cara ali, meio estabelecido ali, respeitado, mas de uma família quebrada, e o Picasso chegando. E aí os dois têm um estranhamento, todo mundo sabia que os caras eram incríveis, e eles... Assim, tem turmas que se odeiam. Tem uns amigos do Picasso que maltratam, que picham as ruas de Paris, tirando onda do Matisse. É uma coisa meio... com muita raiva. Mas os dois se apropriam daquilo de um jeito muito interessante. Isso é muito interessante. Eles têm muito... Até a Tarsila e a Anitta tinham também uma coisa de se gostar, mas de... Cara, competição respeito à distância, eu não quero estar muito perto, porque eu sei que é perigoso, mas eu preciso estar perto. Como é que eu faço isso? E com raiva, inveja, medo, tudo isso misturado, mas sempre, assim, usando aquilo, processando aquilo num campo sublimatório. Mas é por isso que é insuportável. Muito poderoso. Mas é por isso que é meio chato, por exemplo, assistir Saia Justa. Porque ali todas elas se adoram e todas são muito sororidade. Aí você fica sabendo de fofoca, que tem briga de bastidor, né? E aí você fala, o humano tá mais na fofoca do que ali. Tô dando um exemplo de um programa, mas tem 400 coisas assim, né? Que Sim. Você liga ali na Globo News, né? Aí você fala, nossa, essas pessoas todas estão sempre rindo. Aí você sabe de fofoca que tem gente ali dentro, os repórteres que não gostam dos repórteres, os apresentadores, as apresentadoras. Por isso que às vezes a fofoca é mais interessante do que a coisa ali perfeitinha que você tá assistindo, né? A televisão tem muito isso, mas tudo bem, ali é pra ter mesmo, é televisão, né? Ali você não quer, enfim, assistir um bate-boca até quer, né? A gente sempre quer, por isso que
enfim, não vamos eleger fascistas, mas tem horas que isso claramente chama muito mais atenção nas redes sociais do que a fofura. Agora, para uma relação, você querer essa plasticidade do que é vendido na TV é muito deprimente. Sim, sim. Mas acho que você está apontando um traço, né, da cultura do nosso tempo. Assim, é muito difícil, aqui no Brasil, eu acho, em especial, permitir que algo que carrega essa violência em algum nível possa aparecer. Outro dia eu estava conversando com um amigo sobre aquele Houellebecq, aquele autor francês, que é um cara, uma pessoa, parece muito uma pessoa detestável, que escreve coisas terríveis, assim. Premonitórias, né? Tem o Submissão, e claro que eu não tenho como acompanhar tudo que sai aqui no Brasil, mas eu acho que tem nesse momento, uma certa predileção pelo sujeito moralmente, sabe? Assim, alguém que diz as coisas certas, que precisam ser ditas. E a gente espera que essas pessoas sejam eleitas. E a gente espera, de fato, que essas pessoas sejam, sei lá, que os nossos filhos possam encontrar pessoas legais, tudo isso. Mas na literatura, nas artes, né, até no entretenimento, eu sinto falta de ver as pessoas com raiva. Eu tô com você nisso. Eu acho que tem algo dessa... E não é só da excitação, sabe? Eu não tô falando de audiência da cadeirada apenas. Mas dá de ser humano, né? Mas de permitir que algo ali, nesse encontro ou desencontro com o outro, possa ser nomeado e possa aparecer sem que isso soe a uma coisa que não cabe, porque todos têm que ser muito cordatos e corretos e limpinhos em todos os espaços, É insuportável. Sabe? E eu acho que é uma coisa elitista também. Por isso que eu acho que me irrita muito. A preocupação com a decência, ela não tem classe, né? Não tem classe social. A preocupação com a honestidade, com a decência, com a educação, isso não tem classe social. Agora, tem algumas coisas que a gente maquia dizendo que é uma preocupação com a educação, decência, e é para diferenciar o que é de uma bolha com mais dinheiro, sabe? Tem uma coisa assim de uma certa etiqueta. Uma certa etiqueta. Esse lugar é um lugar... Uma etiqueta ilustrada. É isso. Aí já é uma coisa que me incomoda mais. Como se guarda todos os seus sentimentos pra você, porque não é elegante a uma moça falar tudo que pensa, falar tudo que sente. Aí não tem nada a ver com decência, tem a ver com... Você quer pertencer a esse lugar? Então tem que ter essa... Senão você vai estar fora do joguinho de uma elite que tá aí calando a boca de mulher há muito tempo. Aí nesse lugar eu acho que tem que ter uma irritação, porque é quase uma defesa política mesmo, né? Uma defesa de gênero quase, assim, né? De você não ser a mulher educadinha. Acho que muitas vezes a raiva da mulher é o que faz ela não ser submissa, é o que, né? E acho que para além do machismo tem uma coisa de uma imposição, de uma elegância, de uma imposição de classe, assim. Agora, ainda dentro desse assunto, o que acontece também, assim, é que nas escondidas, eu tenho muitas amigas feministas que falam a frase: foi bom porque o cara era muito macho, não aguento mais cara bonzinho, né? E parece que esses homens todos acham que ser progressista para poder estar com mulheres que leram muitos livros feministas estão se perdendo um pouco por aí, né? Por que você acha? O que você acha desse bonzinho versus o cara era muito macho? E lembrando que a gente não tá falando aqui de nada que não tenha consentimento, ou que seja violência, ou que seja desrespeito. A gente tá falando de uma outra coisa. O que a gente pode pensar a partir disso? Bom... Sei que é difícil pra você, porque você é homem, né? É uma pergunta difícil. Mas é porque tem isso, assim, de... Esse bonzinho que é facilmente descartado e esse macho. Porque acho que a gente evoluiu. Eu adolescente, tinha coisa do cafajeste ser o epicentro da libido. Nossa, o cafajeste, esse cara como o maior partido que tinha era o cafajeste. A gente já evoluiu. Hoje em dia, eu tenho muito boy de cafajeste e eu vejo todo esse movimento de mulheres com muito boy de cafajeste. Mas o bonzinho, quando vai para esse lugar do sem sombra, sem sujeira, ele é horrível. E tem homem que não entende que é isso, né? É que tem uma distinção aí, né? Entre ser uma pessoa que pode estar numa relação de uma forma legal, assim. Legal de lei ou legal de divertida? Legal de divertida, legal…
alguém que possa estar numa relação com troca, com tesão, com coisas legais, sem bom mocismo, porque assim, eu entendo o que você traz sobre uma confusão entre o que é não ser cafajeste e se tornar um bom moço asséptico exato. e com E pau mandado. E assim, desprovido de, sei lá, né? Alguém que quis. É uma grande questão masculina nesse momento, né? Como lidar com essas sombras sem se despir ao ponto de perder algo que é importante pro encontro erótico acontecer. Eu acho que é meio assim, traga a sua sombra pro jogo. Porque o que irrita é o cara que esconde completamente a sombra dele. Ou o cara que usa a sombra dele pra apagar a luz da mulher, né? Tipo, vai diminuindo ali a luz daquela mulher. Eu acho que o mais interessante é o que traz a sombra pro jogo. Tipo, putz, tô com essa questão aqui, não consegui ser correto ali. Ser de verdade, né? Pois é, porque uma coisa é reconhecer que os homens, assim, durante muito tempo ficaram num lugar muito idealizado, carregando a espada na cabeça, né? Assim, num lugar muito prestigiado socialmente, muito prestigiado em muitos sentidos, profissionalmente. Tudo isso é parte de um trabalho imenso que nós homens temos que fazer hoje, de olhar e entender que lugar foi esse e como ele foi ocupado. Foi dado mais do que ocupado, né? A ocupação na maior parte das histórias, agora. sim. Olhar para isso, pensar isso é um trabalho de alguns homens hoje, né? Quem tá afim, muitos né? não estão afim. Mas isso nos encontros, né? Assim, no sexo, nas paixões, vai para às vezes um lugar que é do discurso, e aí fica meio fajuto, porque é como se a pessoa quisesse fazer uma construção ali de alguém adequado num campo onde não se espera muita adequação, às vezes se espera surpresa, se espere, enfim, outra coisa. Sim, e tem uma coisa, acho que a gente não evoluiu muito nesse sentido, que é as mulheres, nossa, ele é tão forte, ele é assertivo, assertivo é uma palavra que eu também não aguento mais usar, mas é porque ela é tão boa para isso que eu tô querendo dizer. Ele é tão… ele defende as ideias dele com tanta verdade, com tanta força. É o pau na mesa, né? Que a gente ainda usa, tal. E isso é uma coisa que encanta muito mulheres e outros homens também, né? Eles querem ser liderados por homens assim, querem se tornar homens assim. Quando isso vai pra mulher… o que eu percebo alguns homens simplesmente não têm tesão nisso. E os que têm com medo. Será que eu vou entrar nisso? Por que eu tenho tesão nisso, né? Por mais… esquerdomacho, progressista, sei lá que sejam, ainda é um lugar de mais dificuldade, né? E isso até a gente pode pensar também no humor, que o humor é um poder também, né? O homem engraçado é o que vai pegar geral, a mulher engraçada vai estar num lugar menos feminino, né? Quando você acha que isso muda e por que você acha que isso acontece? A história, né, de novo, assim, tem os homens por longos períodos ocupando um lugar assim pretensamente central, e esse momento que a gente vive em que felizmente isso é apontado, criticado, modificado, é um baita desafio para os homens lidar, né, com essas novas assimetrias em que não é o homem que está ali no centro, bancando a casa, ou que não é o homem que é a figura central no sexo, central no sentido de, né, alguém que está ali conduzindo mais o que está acontecendo, alguém que é mais produtivo intelectualmente. É o cena de um casamento, né, atualizado, assim. O que o homem dentro daquele arranjo faz? Como é que ele fica? Ele fica perdido, né? Eu acho que a gente vive esse momento em que é uma grande questão para onde ir, como ser um sujeito realizador, dono apropriado do seu desejo, que tem encontros ricos em possibilidades, sem uma simetria que seja uma reprodução de um modelo passado que foi mas que ainda herdado, tá ali, mas que tá ali de certa forma. Que ainda tá ali e povoa as fantasias de maneiras que são difíceis de delimitar. Isso não tá só no homem, tá na mulher também, que tá lá fazendo, mandando, poderosa, mas na expectativa de aparecer alguém mais forte do que ela, né? Porque também desconsidera se um cara é mais fraco, isso é o machismo na mulher também. Ou até de chamar de mais fraco. O que é mais fraco, mais forte, né? O que é isso, né? Pois é.
Mas como você falou lá atrás, a maneira como isso vai pro sexo, ela não precisa ser discursiva, ela não precisa reproduzir o que a gente está falando aqui no discurso. Até por isso que às vezes dá certo no sexo e depois na vida quer levar discurso, para de dar certo. Não faz muito sentido, né? Assim, o gozo humano ele vai acontecer apesar, a despeito de coisas que a gente fala, racionalizando um bocado e defendendo coisas às vezes muito virtuosas, mas que ali entre quatro paredes a coisa é de outro jeito. Voltando na coisa do bonzinho, do educadinho, do asséptico, né? Por que essas pessoas têm medo, você acha? Por que essa sombra, por que essa sujeira, por que vê isso no outro também? Aonde que isso assusta tanto? O que coloca em risco? Tem um livro da Rodney Scott, que se eu não me engano é A Parte Obscura de Nós Mesmos, qualquer coisa assim, que é uma história da perversão, mas aí indo dos perversos, indo assim na origem dos tipos da literatura ou da história que eram os caras negados, assim, renegados e marginalizados, porque revelavam um tanto da sexualidade, um tanto de do todo humano, mundo. de todo mundo. Por isso que a gente tem medo de louco. Que a gente temia e a gente teme ainda hoje, né? Porque ainda que seja só no campo do imaginário, que seja assim, poxa, não estou vivendo isso, mas eu vou acessar isso através de uma história que eu escutei, de um filme, de um livro. É muito perturbador. E é para ser mesmo. É para ser perturbador. Tem coisas que, de fato, assim, elas transgridem tanto que põe em xeque um bocado de construção e de trabalho psíquico e de arranjos familiares, etc. Até arranjo de sintoma, né? A pessoa tem medo. Porque a gente tá de pé por uma série de arranjos, né? Se desmonta isso, acabou. Sim, e olhar para isso que não tá, assim, no nosso pleno domínio e que fala de coisas que a gente não sabe muito que carrega, mas que se revelam ali na alcova. É perturbador mesmo. E é por isso que o Sade continua sendo o Sade, a Hilda Hilst também, o Bataille, essa turma toda, Jean Genet. Imagina, Jean Genet é um cara que vive na rua, né? O primeiro romance que eu li na vida foi o Diário de um Ladrão dele. Eu, adolescente, pensando, mas por que esse cara tá falando com essa volúpia toda sobre, assim, delinquentes, gente que tá na rua, sobre os caras que ele pegava no banheiro público. Tem um tanto de delinquência e de transgressão ali, que para um adolescente era uma coisa de outro mundo. Mas eu achava, assim, que tinha algo ali, de fato tem. E acho que isso é uma coisa meio temida por todos, né? É um campo da sexualidade onde a gente lida com aquilo que a gente não sabe de si, ou com o outro do outro, e nos aproximaria talvez de uma animalidade que a gente prefere negar. Eu lembrei daquele documentário Holocausto Brasileiro sobre Não vi. Nossa, eu não consegui ver inteiro. Que as pessoas são levadas para um manicômio e muitas ali nem tinham questões muito, né? Você vê que tem um outro ali que é bem psicótico. Algumas pessoas tinham uma ansiedade, de repente E eles são levados ali pra morrer mesmo, né? Por isso o nome. E eu não consegui ver inteiro, mas ali é muito como tirar os loucos de perto, né? Porque eu não quero olhar pra minha própria loucura. Então, né, tem algumas pessoas que sobreviveram e hoje em dia são idosos e eles falam… o pai deixou ali com 5 anos de idade, aí vai entrevistar o homem, é um idoso, ele fala, tô esperando meu pai vir me buscar. É assim, na hora que apareceu esse idoso falando isso, eu parei de ver. É das coisas mais tristes e fortes, assim. Mas eram pessoas que não lidavam, acho que muito provavelmente, com isso, né? Se eu tenho um filho, se eu tenho uma pessoa dentro da minha casa que eu acho que é louca, isso quer dizer que a loucura tá em mim, que a loucura existe. Então é melhor mandar pra morrer em algum lugar. É uma coisa absurda. Sim. Ali é levado, ali é das coisas mais terríveis que eu já vi, assim. É muito triste esse documentário, mas é isso, é o medo da sexualidade, é o medo dos pensamentos, da loucura, o medo de ser humano, né? A pessoa não lida com a própria questão humana dela, a própria subjetividade. Sim, sim.
Uma última coisa que eu fiquei pensando aqui é que se por um lado tem essa tendência acho que de todos os tempos a querer excluir esse aspecto, essa sombra, acho que a gente também tem que tomar cuidado com a glorificação, assim, da sombra. Porque… eu sou louquinha. Tem um tanto, assim, do que há, né, nesse lugar, às vezes, do fetiche, da perversão, que é de muito sofrimento. Concordo com você quando você fala que na fricção, no desencontro ali, não na chatice, né? Mas nesses lugares tem jogo, porque tem algo muito potente acontecendo ali. O Flávio Ferraz, né, no trabalho dele sobre a perversão, ele aponta isso, que no fim pode ser um lugar muito empobrecido. Se você só vai gozar ali, naquelas condições… Tendo que brigar. Tendo que construir aquela cena repetidamente para anular a castração… Tem algo muito empobrecido aí, que pro perverso é vivido como um grande triunfo, assim. Ele vive isso como uma expectativa de algo muito grandioso, ele vai gozar como ninguém. Mas no fim… Tem uma solidão. Tem uma tremenda solidão. É algo vivido de maneira muito precária e é uma redução das experiências, porque é sempre aquilo. Nossa, perfeito. É isso, é você poder viver… sei lá, a sua rivalidade, a sua agressividade, a sua violência, na hora que couber isso, porque são as fricções das relações, mas não tem que ficar causando sempre uma cena para poder viver isso, porque aí não tem nada de real, de libertador, é uma repetição empobrecida e ninguém aguenta ficar com você. Sim, é a personagem da professora de piano, no fundo é muito triste. Muito triste, porque tem que ser daquele jeito, senão ela não vai poder viver a sexualidade dela, não vai poder ter relações, porque ela tem que colocar aquilo dentro de uma certa moldura que para ela tem que ser daquele jeito. É uma visão importante também para não se colocar essa figura num lugar muito idealizado. Até na saúde mental a gente vê isso, né? Nunca se falou, não podia falar que vai no psiquiatra, não podia falar que toma antidepressivo. De repente pode, aí de repente tem uma figura que vive só de falar disso, né? Eu tive que tomar muito cuidado quando eu escrevi o Depois a Louca Sou Eu. Porque o livro fez um sucesso, é uma mulher falando que toma antidepressivo e tal, e de repente era sempre esse assunto, o livro vendia, virou filme, aí vira uma personagem que é a personagem doidinha de crise de ansiedade. Pô, se você é só isso, é uma limitação tremenda, né? Sim, vai virar objeto de si mesma. Exato, esse é um cuidado. Fetichizar o sofrimento. É isso. É uma porta-voz da loucurinha. E aí, em vez de ser… nossa, que legal que tá falando disso, que diferente, que moderno, que… é uma prisão, né? É uma repetição que flerta com qualquer coisa de uma autodestruição, né? É porque tem porque repetição, pulsão de morte. Sim. E porque leva, né? Acho que a perversão tem isso, de levar para um lugar onde se… flerta com o sublime ali, tem algo, né, de uma transgressão muito grande, mas que também leva para um campo que parece próximo do transcendental, mas no fundo você tá na beira do abismo ali. É uma coisa de muita violência e que brinca com uma ideia de autodestruição. Tem muito sofrimento aí. Tá, agora… não negar as sombras… porém, não se tornar refém delas também. E não se tornar, enfim, jogar toda essa sua sombra na vida de alguém a ponto de apagar a luz da pessoa, né? Aí agora a gente continua essa conversa no almoço, que eu vou te falar que tudo isso serviu pra mim, eu tô muito deprimida. E com isso… que eu já me vi fazendo muita coisa errada na vida aqui. Para com isso. Obrigada, Robson, foi excelente, muito bom. Obrigado a você. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda quinta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!